O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 275. 4 discípulos novos, discurso sobre as obras de misericórdia espirituais e corporais. Valtorta descreve a visão do dia 8 de setembro de 1945. Jesus está nas planícies de Corozaim, ao longo do vale do Alto Jordão, entre o lago de Genezaré e de Merrom. Está agora em uma campina cheia de vinhedos, nos quais já estão começando a vindima. Ele deve estar aí já há alguns dias, porque a ele vieram unir-se esta manhã os discípulos que estavam em Sicaminon, e entre estes estão de novo Estevão e Hermes. E Isaque se desculpa por não ter podido estar ali antes, porque, diz ele, os novos que chegaram e as perguntas se era bom ou não, trazê-los consigo, o fizeram atrasar. Mas, diz ele ainda, eu pensei que o caminho para o céu está aberto para todos os de boa vontade, e parece-me que esses, ainda que alunos de Gamaliel, sejam tais. Disseste e fizeste bem, traze-os aqui a mim. Isaque vai e volta então com os dois. A paz esteja convosco. Ter-vos-á parecido a palavra dos apóstolos tão verdadeira a ponto de quererdes vir unir-vos a nós? Sim, mas principalmente a tua. Não nos rejeiteis, mestre? Por que haveria eu de fazer isso? Porque nós somos de Gamaliel? O que tem isso? Eu honro o grande Gamaliel e gostaria que ele também estivesse comigo, pois é digno de estar. Só lhe falta isso para que ele faça de sua sabedoria uma perfeição. Que vos disse ele quando o deixaste, pois certamente vos despedistes dele. Sim, ele nos disse, felizes vós que podeis crer, rezai para que eu me esqueça, a fim de poder lembrar-me. Os apóstolos, que cheios de curiosidade estavam juntos ao redor de Jesus, olham um para o outro e em voz baixa perguntam: que terá ele querido dizer com isso? Que quererá ele esquecer-se para recordar? Jesus ouve esse cochicho e explica: ele quer esquecer-se de sua sabedoria para assumir a minha. Quer esquecer-se de que ele é o Rabi Gamaliel para lembrar-se de que é filho de Israel à espera do Cristo. Ele quer esquecer-se de si mesmo para lembrar-se da verdade. Gamaliel não é mentiroso, mestre? Desculpa, o Hermes. Não, mas a mistura de palavras humanas é mentirosa. As palavras substituídas pela palavra. É necessário esquecê-las, despojar-se delas, dirigir-se nu e virgem para a verdade, a fim de que fique revestido e fecundado. Mas isso requer humildade. Esse é o obstáculo, o orgulho. Então nós também temos que esquecer? Sem dúvida. Esquecer-vos de tudo o que é coisas dos homens e lembrar-vos de tudo o que é coisa de Deus. Vinde, vós podeis fazer isso. Nós queremos fazê-lo, afirma Hermes. Já tereis vindo uma vida de discípulos? Já tereis vivido uma vida de discípulos? Sim, desde o dia que ficamos sabendo da morte do Batista. A notícia chegou a Jerusalém muito depressa, levada pelos cortesãos e chefes de Herodes. A morte dele nos sacudiu do nosso torpor. Responde Estevão. O sangue dos mártires sempre é vida para os entorpecidos, Estevão. Lembra-te disso. Sim, mestre, irás falar hoje? Eu estou com fome da tua palavra. Eu já falei hoje, mas falarei ainda, e muito a vós, discípulos. Os vossos companheiros os apóstolos já começaram a missão deles, depois de uma ativa preparação. Mas eles não bastam para as necessidades do mundo. É necessário que se tenha feito tudo exatamente a tempo. Eu sou como alguém que tem um prazo marcado e deve ter feito tudo dentro daquele tempo. Eu vos peço a todos a vossa ajuda, em nome de Deus, e vos prometo ajuda e um futuro de glória. Os olhos agudos de Jesus descobrem um homem todo envolvido em um manto de linho. Não és tu o sacerdote João? Sim, mestre.
Mais árido do que o vale maldito é o coração dos judeus. Eu fugi deles para vir à procura de ti. E o sacerdócio? A lepra me havia expulsado dele da primeira vez. Os homens o fizeram na segunda porque eu te amo. A tua graça me atraía a ti. Ela também me expulsa de um lugar profanado para levar-me a um lugar puro. Tu me purificaste, mestre, no corpo e no espírito. E uma coisa pura não pode, mas e não deve aproximar-se de uma coisa impura. Seria uma ofensa a quem a tivesse purificado. Julgas de modo severo, mas isso não é injusto. Mestre, as sujeiras da família são conhecidas por quem vive na família e só são contadas a quem tem coração reto. E tu o és. E além disso, já sabes, os outros eu não o diria. Aqui estamos tu, os teus apóstolos e mais dois que sabem, como tu e como eu, portanto. Estão bem, mas, ó, tu também, a paz esteja contigo, vieste para repartir outro alimento. Não, mas para receber o teu alimento. Será que os que recolhestes se estragaram? Oh, não. Nunca estiveram tão bonitos, mas, meu mestre, eu procuro um outro pão, tem uma outra colheita da tua, e comigo está o leproso que tu curaste em minhas terras. Ele voltou ao seu patrão, mas tanto ele como eu temos agora um patrão para seguir e servir, que és tu. 20, 1, 2, 3, 4, uma boa colheita. Mas já pensaste como vai ficar a vossa posição para com o templo? Vós sabeis, eu sei, não digo mais nada. Eu sou um homem livre e vou com quem eu quero, diz o sacerdote João. E eu também, diz o último que chegou, o escriba João, que é aquele que distribuiu alimento no sábado aos pés dos montes das bem-aventuranças. E nós também, dizem Hermes e Estevão. E Estevão acrescenta: fala-nos, Senhor. Nós não sabemos exatamente qual é a nossa missão. Dize-nos qual é o mínimo que possamos ser para servir-te logo. O mais virá quando te acompanharmos. Sim. No monte das bem-aventuranças, e aquela lição era para nós, mas estando nós junto com os outros, em um segundo amor, que é o para com o próximo, o que devemos fazer? Pergunta o escriba João. Onde está João de Endor? Pergunta Jesus em resposta. Está lá, mestre, com aqueles curados? Que ele venha aqui. João de Endor se aproxima de Jesus e Jesus lhe passa a mão sobre o ombro. Com uma saudação especial, ele diz: muito bem, agora eu vou falar. Quero ter diante de mim a vós que tendes um nome santo. Tu, meu apóstolo, tu, sacerdote, tu, escriba, tu, João do Batista, e por fim tu, para fechar a coroa das graças dadas por Deus. E se eu te nomeio por último, sabe que não és o último em meu coração. Eu te prometi um dia este discurso, ei-lo. E Jesus, como costuma fazer, sobe a um lugar alto, a fim de que todos possam vê-lo, tendo à sua frente, na primeira fila, 5 Joãos. Atrás deles está a multidão dos discípulos, misturada dos que vieram de todos os lados da Palestina, pela necessidade de saúde ou de palavra. A paz esteja com todos vocês, meus amigos, e a sabedoria sobre vocês. Escutai, foi-me perguntado um dia, faz muito tempo, até que ponto Deus é misericordioso para com os pecadores. Quem fazia aquela pergunta era um pecador perdoado, mas não conseguia convencer-se do completo perdão de Deus. Eu, com algumas palavras, o tranquilizei. Naquele momento, lhe garanti, lhe prometi, e para ele eu teria sempre falado da misericórdia, para que seu coração arrependido, que dentro dele parecia o de um menino perdido que chorava, se sentisse na certeza de estar já entre os que pertencem ao seu Pai dos céus. Deus é misericórdia, porque Deus é amor. O servo de Deus deve ser misericordioso para imitar a Deus. Deus se serve da misericórdia como de um meio para atrair a seus filhos desviados. O preceito do amor é obrigatório para todos,
mas deve ser 3 vezes mais nos servos de Deus. Não se conquista o céu se não se ama, mas basta dizê-lo aos que creem. Aos servos de Deus eu digo: não se consegue que os que creem conquistem o céu se não se amarem com perfeição. E vós que sois, vós que vos aglomerais aqui ao redor de mim, em vossa maior parte sois criaturas que vos inclinais para a vida perfeita, para a vida bendita, cansativa, luminosa do servo de Deus, do ministro de Cristo, e que devereis tendes nessa vida de servos e de ministros um amor total a Deus, um amor total ao próximo. A vossa meta servir como? Restituindo a Deus aqueles que o mundo, a carne e o demônio arrebataram a Deus. De que modo? Com o amor. O amor que tem 1000 formas de manifestar-se e um único fim, fazer amar. Pensemos em nosso belo Jordão. Como é importante em Jericó. Mas ele era assim na nascente? Não, era um fio de água. E assim teria ficado, se tivesse ficado sempre só. Mas eis que dos montes e colinas, de uma e outra margem do seu vale, descem milhares e milhares de afluentes, um deles solitários, outros formados por centenas de córregos, vão despejar-se em seu leito que cresce, cresce, cresce sempre, sempre mais até se transformar do doce regato de prata azulada que se ria e brincava em sua meninice de rio, no largo, solene e plácido rio que enxerta uma fita azul celeste por entre suas abertosas e esmeraldinas margens. Assim é o amor. É um fio inicial para as crianças que estão começando o caminho da vida, para as quais mal sabem salvar-se do pecado grave, por temor do castigo. E depois, continuando no caminho da perfeição, eis que das montanhas da humanidade, escabrosas, áridas, soberbas e duras, surgem por um desejo de amor. Córregos e mais córregos desta virtude principal, e tudo serve para fazê-la nascer e jorrar. As dores e as alegrias, assim como nos montes servem para formar os arroios, as neves geladas e o sol que as derrete. Tudo serve para abrir-lhes o caminho, tanto a humildade como o arrependimento. Tudo serve para canalizá-las para o córrego inicial, porque a alma é impelida para aquele caminho, gosta das descidas para o aniquilamento do eu, aspirando reerguer-se, atraída pelo sol Deus, depois de ter se transformado em um rio poderoso, belo e benfeitor. Os riachos que nutrem o rio embrionário do amor temeroso são, além das virtudes, as obras que as virtudes ensinam a praticar. As obras que justamente para serem rios de amor são obras de misericórdia. Vamos percorrê-las juntos. Algumas já eram conhecidas de Israel, enquanto outras eu as torno conhecidas porque a minha lei é perfeição de amor. Dar de comer a quem tem fome. É um dever de reconhecimento e de amor, dever de imitação. Os filhos são agradecidos ao pai pelo pão que ele lhes dá, e quando homens feitos, eles o imitam ao darem o pão aos seus filhos e ao pai, que já não pode trabalhar por causa de sua idade. E lhes dá um pão com o seu próprio trabalho, com uma amorosa restituição, uma restituição devida dos bens adquiridos. O quarto preceito diz: honra a teu pai e a tua mãe. É um modo de honrar os seus cabelos brancos, o que se faz para não deixá-los ir pedir a outros o pão por esmola. Mas antes do quarto, diz-nos o primeiro preceito: ama a Deus com todo o teu ser. E o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus por ser quem é e amá-lo no próximo é perfeição. Ama-se ao próximo quando, dando pão a quem tem fome, em lembrança das muitas vezes que ele matou a fome do homem por meio do milagre. Mas sem ficar olhando só para o maná e as codornizes, olhemos para o milagre contínuo do grão que germina pela bondade de Deus, que nos deu terra própria para a cultura, e controla os ventos, chuvas, calor e estações, a fim de que a semente se vá transformando em espiga e a espiga em pão.
E não foi o milagre de sua misericórdia o fato de ter o Senhor, com uma luz sobrenatural, ensinado ao filho culpado que aquelas ervas altas e esguias que terminavam produzindo frutos de sementes douradas pelo quente cheiro do sol, fechadas dentro de uma dura faixa de escamas espinhentas, era um alimento que haveria de ser colhido, descascado, transformado em farinha amassada e assado? Deus ensinou tudo isso ao homem. Foi ele que ensinou como colhê-lo, limpá-lo, moê-lo, amassá-lo e assá-lo. Ele pôs as pedras perto das espigas, a água perto das pedras, acendeu com os reflexos da água e do sol o primeiro fogo sobre a terra, e sobre o fogo o vento levou alguns grãos, que ao se queimarem exalaram um odor agradável, a fim de que o homem compreendesse que melhor do que quando eles são tirados da espiga, como sabem fazer os passarinhos, ou só molhado com água depois de ter virado farinha, ou ter sido transformado em uma massa grudenta, muito melhor é quando o fogo assa. Não pensais nisso, vós que hoje comeis um pão gostoso, assado no forno de vossa casa. Não pensais quanto é bom podermos ter chegado a esta perfeição no modo de assar, e quanto caminho teve que ser percorrido pelo conhecimento humano, desde a primeira espiga que foi mastigada, como faz o cavalo, até chegarmos ao pão que hoje temos. Por quem fomos ensinados? Pelo doador do pão. E assim aconteceu com todas as espécies de alimentos, que o homem soube por meio de uma luz benfazeja do céu descobrir e separar dentre as plantas e animais com que o Criador cobriu a terra paterno para com o filho culpado. Portanto, dar de comer a quem tem fome é uma oração de reconhecimento ao Senhor e Pai, que mata a fome, e é bom imitar o Pai, do qual recebemos esta semelhança gratuita, que é preciso aumentar sempre com a imitação de suas ações. Dar de beber a quem tem sede. Já pensaste que aconteceria se o Pai não fizesse mais chover as águas do céu? Ou então se ele dissesse, pela vossa dureza, para com quem está com sede, eu vou impedir as nuvens de descerem sobre a terra? Poderíamos nós protestar e falar mal dele? A água, mais ainda do que o trigo, é de Deus, porque o trigo é cultivado pelo homem, mas só Deus é quem cultiva os campos das nuvens que descem em forma de chuva ou de orvalho, como névoa ou neve. Nutrem os campos e abastecem as cisternas, enchem os rios e os lagos, dão abrigo aos peixes que matam a fome dos homens e outros animais. Portanto, podeis vós dizer a quem vos diz: dai-me de beber, dizendo-lhe não, esta água é minha e não te dou? Mentirosos! Quem de vós já fez um só floco de neve ou um só pingo de chuva? Quem já fez evaporar um dos diamantes do orvalho com o seu calor astral? Ninguém. É Deus quem faz tudo isso. E se as águas descem do céu e voltam a subir, somente Deus é quem regula esta parte da criação, assim como tudo mais. Dai, pois, na boa água fresca dos lençóis do subsolo, ou a água limpa do vosso poço, ou o que encheu as vossas cisternas, dai a quem tem sede. São águas de Deus, são para todos. Dai-as a quem tiver sede, por uma tão pequena boa obra que não custa o vosso dinheiro, que não exige outro trabalho senão o de estender com a mão um copo ou uma vasilha. Eu vos digo, tereis uma recompensa no céu, porque não é água, mas é ato de caridade que é grande diante dos olhos do julgamento de Deus. Vestir-os nus. Vêem-se pelas estradas deste mundo pessoas em estado vergonhoso por uma nudez que nos causa dó. São velhos abandonados, são inválidos por doenças ou por outras desventuras, são leprosos que voltaram à vida por vontade do Senhor. São viúvas com prole numerosa, são feridos por acidentes que os privaram de toda a comodidade. São órfãos inocentes. Se eu lançar um olhar por toda a vastidão da terra, verei por toda parte pessoas nuas ou cobertas com trapos que mal lhes salvam a decência e não as protegem contra o frio, e essas pessoas ficam olhando com um olhar humilhado para os ricos que vão passando com suas roupas macias e com os pés calçados com sapatos delicados. Humilhados com a bondade dos bons e com o ódio dos menos bons, mas porque não os auxiliais no arrebaixamento em que se acham? Tornando-os melhores, se já sois, são bons, e destruindo-lhes o ódio, se são menos bons, com o vosso amor? Não digais o que eu tenho só para mim, como acontece com o pão. Sempre tendes alguma coisa a mais do que é necessário nas mesas e nos armários de quem não está completamente abandonado.
Entre estes que me estão ouvindo, há mais de um que soube de uma roupa que ele deixou de usar por estar muito batida, tirar uma roupinha para um órfão ou algum menino pobrezinho, e de um lençol velho fazer faixas para algum inocente que não as tem. Soube repartir durante muitos anos o pão esmolado cansativamente com quem, por estar leproso, não podia ir estender a mão às soleiras dos ricos. E em verdade eu vos digo que esses misericordiosos não devem ser procurados entre os possuidores de bens, mas por entre as fileiras humildes dos pobres, que por serem assim, é que sabem quão penosa é a pobreza. Também aqui, como para a água e o pão, pensai que a lã e o linho com que vos vestis provém dos animais e das plantas, que o Pai criou não somente para os ricos entre os homens, mas para todos os homens, porque Deus deu somente uma riqueza ao homem, a da graça, da salvação e da inteligência, mas não a riqueza suja que é o ouro, que vós andastes enaltecendo, fazendo dele que é um metal não melhor do que os outros, muito menos útil que o ferro, com que se fazem as pás e os arados, as grades e as foices, os escopros, os martelos, os serrotes, as plainas, as santas ferramentas do santo trabalho. Fazei dele o pobre metal, que vós elevaste a uma nobreza inútil, mentirosa, por uma instigação de Satanás, que de filhos de Deus os tornou selvagens como feras. A riqueza daquilo que é santo vos havia dado, com que vós pudesseis tornar-vos sempre mais santos. Mas não esta riqueza homicida que tanto sangue e lágrimas derrama. Dai, pois, como vos foi dado, dai em nome do Senhor sem terdes medo de ficar nus. Melhor seria morrer de frio para sermos despojados por baixo de vestes cômodas, pela falta da caridade. O leve calor que sentimos pelo bem feito é mais doce do que aquele que é um manto da lã mais pura. E as carnes do pobre, agora por nós cobertas, falam a Deus e lhe dizem: abençoa quem nos vestiu. Se matar a fome e a sede, vestir tirando de si para dar aos outros, são atos que unem a santa temperança à santíssima caridade e vós mesmos à bem-aventurada justiça, pela qual se modifica com santidade a sorte dos nossos irmãos infelizes, dando aquilo que temos em quantidade por permissão de Deus, a favor de quem, ou por malvadeza dos homens, ou por doenças daquilo tiver ficado privado. Nesse caso, albergar os peregrinos une a caridade à confiança e aos bons pensamentos do próximo a nosso respeito. Esta também é uma virtude, sabeis? Uma virtude que denota em quem a possui, além da caridade, a honestidade. Porque quem é honesto age bem, e visto que quem age bem tem o costume de pensar que assim também ajam os outros. Acontece, então, que a confiança, a simplicidade com que se acredita sempre que as palavras dos outros sejam verdadeiras, mostram que aquele que as ouve é alguém que diz a verdade nas grandes e nas pequenas coisas, não chegando por isso a desconfiar do que os outros dizem. Por que pensar diante do peregrino que vos pede abrigo? E se ele for um ladrão ou um assassino? Será que estáis tão apegados às vossas riquezas que temeis por causa delas, cada vez que chega até vós um estranho? Será que estáis tão apegados à vossa vida que ficais arrepiados de medo ao pensardes que podeis dela ficar privados? E então, achais que Deus não vos pode defender dos ladrões? Será? Temeis no passante um ladrão, e não tendes medo do hóspede tenebroso que vos pode roubar o que é insubstituível? Quantos dão hospedagem em seus corações ao demônio? Eu poderia dizer-vos: todos dão hospedagens aos pecados capitais, e, no entanto, ninguém fica tremendo por isso. Será então só o bem da riqueza e da existência que é precioso? Não será mais preciosa a eternidade que vós deixais que vos seja roubada e morta pelo pecado? Pobres, bem pobres, essas almas roubadas em seu tesouro, postas nas mãos de seus assassinos, como se fossem coisas de pouco valor, ao passo que se fazem barricadas ao redor das casas, põem-se ferrolhos nas portas, cães e cofres são usados para guardar e defender muitas coisas que nós não iremos levar para lugar nenhum, nem muito menos para outra vida. Por que querer ver em cada peregrino um ladrão? Nós somos irmãos. A casa se abre para os irmãos que estão de passagem.
O peregrino não é de nosso sangue? Sim, é do sangue de Adão e Eva. Não é o nosso irmão? E como não? O Pai é um só, Deus que nos deu uma alma igual, assim como aos filhos de um mesmo leito o Pai dá um sangue igual. E um pobre? Procurai que não seja mais pobre do que ele, o vosso espírito privado da amizade do Senhor. A veste dele está rasgada? Fazei que não esteja ainda mais rasgada a vossa alma pelo pecado. Estão enlameados ou empoeirados os pés dele? Fazei que mais do que a sandália dele suja pela longa viagem e rota pelo mundo pelo muito andar, não esteja o vosso eu consumido pelos vícios. É feia a aparência dele? Fazei que não seja mais feia ainda a vossa aparência aos olhos de Deus. É estranho o seu modo de falar? Fazei que não tenha vós uma linguagem do coração incompreensível na cidade de Deus. Vede no peregrino um irmão. Todos nós somos peregrinos a caminho para o céu, e todos nós batemos as portas que estão ao longo do caminho do que vai para o céu. Essas portas são os patriarcas e os justos, os anjos e os arcanjos, aos quais nos recomendamos, para termos ajuda e a proteção deles, a fim de podermos chegar à nossa meta, sem que caiamos no escuro da noite e no rigor do frio, presas nas ciladas dos lobos e dos chacais, que são as paixões malvadas e os demônios. Como queremos que os anjos ou santos nos demonstrem o seu amor para hospedar-nos e dar-nos de novo o alento para continuarmos o caminho, assim façamos nós para com os peregrinos deste mundo. E cada vez que abrirmos a casa e os braços para saudarmos com o doce nome de irmão a um desconhecido, pensando em Deus que o conhece, eu vos digo que tereis percorrido muitas milhas do caminho que vai para os céus. Visitar os enfermos. Oh, como é verdade que, sendo todos peregrinos, todos são enfermos. E suas doenças mais graves são as do espírito, que são invisíveis e as mais mortais. E, no entanto, eles não tomam cuidado. Não lhes repugna a chaga moral. Não lhes causa nojo o fedor do vício. Não lhes faz medo a loucura diabólica. Não lhe causa horror a gangrena de alguém que é leproso em seu espírito. Não os faz fugir o sepulcro cheio da podridão de um homem morto e putrefado em seu espírito. Não é anátema aproximar-se dessas impurezas, como é pobre e restrito o pensamento do homem. Dizei-me o que tem mais valor, o espírito ou a carne e o sangue? Terá o que é material o poder de corromper por sua proximidade o que é incorpóreo? Não. Eu vos digo que não. O espírito tem um valor infinito se comparado com a carne e o sangue, isto sim, mas a carne não tem maior poder do que o espírito. O espírito pode ser corrompido, mas não por coisas materiais, e sim pelas espirituais. Se até alguém que trata de leprosos não fica leproso em seu espírito, mas pelo contrário, por causa da caridade que ele praticou heroicamente, chegando até a segregar-se nos vales da morte por piedade para com seu irmão, caem dele todas as manchas de pecado, porque a caridade absolve o pecado e é a primeira das purificações. Parti sempre deste pensamento. O que eu gostaria que me fosse feito se eu estivesse como está esse aí? E como tu gostaria que a ti fosse feito, faze-o tu. Agora Israel ainda tem as suas antigas leis, mas dia virá, e a sua aurora não está muito mais longe, quando se venerará com o símbolo da perfeita beleza a imagem de um, no qual estará reproduzido materialmente o homem das dores de Israel e o torturado do Salmo de Davi. Aquele por que ter se feito semelhante a um leproso tornar-se-á redentor do gênero humano, e as suas chagas acorrerão como uns servos que vão à fonte, todos os sedentos, os doentes, os exaustos, os chorosos da terra, e ele os dessedentará, os curará e os restaurará, os consolará em seus espíritos e em suas carnes, e o anseio dos melhores será o de se tornarem semelhantes a ele. Também eles, cheios de ferida, esvaídos em sangue, espancados, coroados de espinhos, crucificados por amor dos homens, que precisam ser remidos, continuando assim a obra do Rei dos Reis e Redentor do mundo. Vós que ainda sois Israel, mas já estáis levantando as asas a fim de voar para o reino dos céus. Começai desde agora esta concepção e avaliação nova das enfermidades, e bendizendo a Deus que vos conserva sãos. Inclinai-vos sobre os que estão sofrendo e morrendo. Um dos meus apóstolos disse-me um dia: não tenhais medo de tocar os leprosos, nenhum mal se apegará a nós por vontade de Deus.
Ele falou bem, Deus guarda sempre os seus servos. Mas ainda que ficasseis contagiados ao cuidardes dos enfermos, seríeis colocados na lista dos mártires por amor na outra vida. Visitar os encarcerados. Credes vós que nas galeras estão somente os criminosos? A justiça humana tem um olho cego e o outro perturbado por distúrbios visuais, pelos quais vê camelos onde há apenas nuvens, ou toma uma serpente por um ramo florido. Julga mal. E pior ainda, porque muitas vezes quem a guia cria de propósito nuvens de fumaça para que ela veja menos ainda. Mas ainda que os encarcerados fossem todos ladrões e homicidas, não é justo que nós façamos ladrões, que nos façamos ladrões e homicidas, tirando deles a esperança de perdão com o nosso desprezo. Pobres prisioneiros, nem ousam levantar os olhos para Deus, pesados como estão pelos delitos deles, seus grilhões em verdade estão mais em seu espírito do que nos pés. Mas ai deles se perdem a esperança em Deus. Ao delito contra o próximo, eles unem ao desespero do perdão. A galera é a expiação, assim como é a morte no patíbulo. Mas não basta pagar a parte que é devida à sociedade humana pelo delito cometido. É necessário pagar também, em primeiro lugar, a parte que deve ser paga a Deus, para expiar e ter a vida eterna. E quem é rebelde e desesperado do perdão expia somente o que deve à sociedade, que ao condenado ou ao prisioneiro chegue o amor dos irmãos. Será para ele uma luz nas trevas, será uma voz, será uma mão que mostra o alto, enquanto a voz diz: que o meu amor te diga que Deus também te ama. Ele colocou em meu coração este amor por ti, meu irmão desventurado, e essa luz permite entrever a Deus como Pai piedoso. Que a vossa caridade vá com maior razão consolar os mártires da injustiça humana, os que são inculpáveis de fato ou os que uma força cruel levou a matar. Não julgueis, porém, o que já foi julgado. Vós não sabeis porque o homem teve que matar. Não sabeis que muitas vezes não é mais do que um morto aquele que mata. Ele é autômato, privado da razão, porque um assassino sem sangue tirou-lhe o juízo, por causa da velha cária, de alguma traição cruel. Deus o sabe. E basta. Na outra vida, se verão muitos das galeras, muitos que mataram e roubaram no céu. E se verão muitos que pareciam ter sido roubados ou mortos no inferno, porque, na verdade, os verdadeiros ladrões da paz dos outros, da honestidade, da confiança, os verdadeiros assassinos terão sido aqueles que passaram por vítimas. Vítimas, só porque foram feridos por último, mas depois de terem ferido sem que ninguém falasse nada durante muitos anos, o homicídio e o furto são pecados. Mas entre o que mata e rouba porque é levado a isso por outros, e depois se arrepende, e o que induz outros ao pecado e não se arrepende disso, terá mais castigo aquele que leva outro ao pecado, e disso não sente remorso. Por isso não julgueis nunca e sede compassivos com os encarcerados. Pensai sempre que se devessem ser punidos todos os homicídios e furtos do homem, poucos homens e poucas mulheres não morreriam nas galeras ou nos patíbulos. Aquelas mães que conceberam e depois não querem dar à luz o seu fruto, com que nome é que deverão ser chamadas? Não façamos jogos de palavras. Mães, que abortaram são assassinas. Digamos sinceramente a elas o seu nome, assassinas. Ele diz, chamando as mulheres que abortaram seus filhos de assassinas. Mulheres que também tomaram anticoncepcional, que também podem ter concebido, mas o anticoncepcional fez morrer o feto dentro da barriga. DIU, tantos outros métodos contraceptivos. São todas assassinas, Jesus chamando elas de assassinas. Se arrependam, mulheres que usaram anticoncepcional. Eu sou uma delas, muito arrependida de ter usado. Aqueles homens que roubam reputações ou postos, como os chamaremos? Simplesmente ladrões? Aqueles homens e mulheres que, sendo adúlteros ou atormentadores familiares daquelas com quem convivem, e os levam ao homicídio ou ao suicídio, também aqueles que, sendo os grandes da terra, levam ao desespero os que estão sujeitos a eles, e com o desespero e a violência, que nome é que eles têm? Homicidas. E então, ninguém foge? Vós estás vendo que entre esses condenados que escaparam da justiça, que enchem as casas e as cidades, que esbarram em nós pelos caminhos, que dormem conosco nos albergues, dividem a mesa conosco, e vive-se sem pensar nisso? E, no entanto, quem é sem pecado?
Se o dedo de Deus escrevesse na parede do quarto onde se reúnem para o banquete esses homens, os pensamentos deles na frente estariam as palavras acusadoras do que vós fostes, do que sois e dos que sereis. Meu Deus, já pensou no aviso? Deus mostrando o aborto, o assassinato para várias mulheres, né? Mostrando tudo isso, ladrão, na hora do aviso. Ai, Jesus, misericórdia, misericórdia. Se o dedo de Deus escrevesse na parede do quarto onde se reúnem para o banquete os pensamentos do homem, na frente estariam as palavras acusadoras do que vós fostes, do que sois e do que sereis. E poucas paredes trariam escrita com letras luminosas a palavra inocente. Poucas paredes teriam a palavra inocente. As outras paredes com letras verdes como a inveja, ou pretas como a traição, ou vermelhas como o delito, trariam esses nomes: adúlteros, assassinos, ladrões e homicidas. Sede, pois, misericordiosos, sem soberba, para com os irmãos menos afortunados de um modo humano, com os que estão na galera, né, nas cadeias, espiando que vós não espiais, tendo vós a mesma culpa que eles. Disso poderá tirar proveito a vossa humildade. Sepultar os mortos. A contemplação da morte é uma escola da vida, e eu gostaria de poder levar-vos para diante da morte e dizer: aprendei a viver como santos para não terdes outra morte, senão esta, uma separação temporária do corpo e da alma, para depois ressurgirdes triunfalmente para sempre reunidos e felizes. Todos nós nascemos nus, todos morremos, tornando-nos despojos mortais destinados à corrupção. Reis ou mendigos, como todos nascemos, também todos morremos. E se o Fausto dos Reis permite uma longa preservação do cadáver, e a sorte da carne que morreu é a de se desfazer, até as próprias múmias, que são? Serão de carne? Não, são matéria fossilizada por meio de resinas lignificadas. Ela não é mais presa dos vermes, porque está vazia e queimada pelas essências, mas é presa de carunchos, como qualquer madeira velha. Mas o pó volta ao pó, como disse Deus, e no entanto, só porque esse pó enfaixou o espírito e por ele foi vivificado, então como coisa que tocou na glória de Deus, e assim é a alma do homem. É preciso pensar que esse pó é santificado, e não de modo diferente dos objetos que estiveram em contato com o tabernáculo. Pelo menos um momento houve em que a alma foi perfeita, um momento em que o Criador a criou. E se depois a mancha a deturpou, tisnando-lhe a perfeição, só por sua origem ela já comunica a beleza matéria. E por essa beleza que vem de Deus, o corpo fica embelezado também menos e merece respeito. Nós somos templos e, como tais, merecemos honra. Como sempre são honrados os lugares onde se deteve o tabernáculo. Dai, pois, aos mortos a caridade de um repouso honrado, enquanto ele espera a ressurreição, vendo nas admiráveis harmonias do corpo humano a mente e o dedo de Deus, que o idealizou e modelou com perfeição, e venerando até nos despojos mortais a obra do Senhor. Mas o homem não é só carne e sangue, é também alma e pensamento. Estes últimos também sofrem, são misericordiosamente socorridos. Há ignorantes que praticam o mal só porque não conhecem o bem. Quantos não sabem ou sabem mal as coisas de Deus e também as leis morais? Como estão enfraquecidos pela fome, porque não há quem a mate e caem em marasmo, por falta das verdades que os nutrem? Ide vós instruí-los, vós, pois para isso eu vos reúno e vos mando. Dai o pão do Espírito, a fome dos Espíritos. Instruir os ignorantes corresponde no campo espiritual a matar a fome dos esfomeados, e se um prêmio é dado pelo pão oferecido ao corpo enfraquecido, para que não morra naquele dia, que prêmio não será dado a quem? Então, a quem mata a fome que um espírito sente das verdades eternas, dando-lhe a vida eterna? Não sejais avarentos com o que sabeis, tudo vos foi dado sem despesas para vós, e sem medida. Dai-o sem cobrança, porque é coisa de Deus, como a água do céu, que é dada assim como nos foi dada. Não sejais avarentos nem soberbos daquilo que vocês sabem, mas dai com humilde generosidade o conhecimento aos outros. E dai o refrigério puro e benéfico da oração aos vivos e aos mortos, que sentem sede de graças.
Não se deve recusar águas faces sedentas. E então aos corações dos vivos angustiados e aos espíritos sofredores dos mortos, orações fecundas, por serem atos de amor feitos com espírito de sacrifício. A oração há de ser verdadeira, não mecânica, como o som de uma roda na estrada. Será o som ou será a roda que faz o carro ir para a frente? É a roda que se desgasta para levar o carro para a frente. A mesma coisa se diga da oração vocal e mecânica e da oração ativa. A primeira é som e nada mais. A segunda age enquanto se desgastam as forças e cresce o sofrimento, mas consegue o que se deseja. Oração ativa, né? Tem oração mecânica e vocal, que é só som, nada mais. Então tomem cuidado, vocês que rezam muito o rosário, né? E só é mecânica, né? Não tem nada, é só primeiro som e nada mais. Agora, a oração ativa é aquela que age. Orar ação, enquanto se desgastam as forças e cresce o sofrimento, mas consegue o que se desejava. Rezai mais com o sacrifício do que com os lábios. E dareis um refrigério aos vivos e aos mortos, praticando a segunda obra de misericórdia espiritual. O mundo será mais salvo pelas orações dos que sabem orar do que pelas fragorosas, inúteis e mortíferas batalhas. Muitas pessoas no mundo sabem disso, mas não sabem crer com firmeza, como se estivessem presas entre dois campos opostos. Elas ficam movendo-se de um lado para o outro sem conseguirem dar um só passo para a frente e esgotam suas forças sem nenhum resultado. Estes são os duvidosos, são os que vivem dizendo mais, ou se, ou depois. São os que vivem fazendo perguntas. Depois vai ser assim? E se não for? Poderei eu? E se eu não conseguir? É muito difícil. Não sou capaz. E assim por diante. São como as trepadeiras que, se não acharem onde agarrar-se, não sobem. Ou que mesmo se o encontrarem, vão se pendurando aqui e ali, mas não só ainda precisam que se lhes dê uma escora, mas é preciso guiá-las ao longo da escora, ao correr das horas, ao passar dos dias. Oh, como elas fazem realmente que exercitemos nossa paciência e caridade, mais do que faz ao menino retardado. Mas, em nome do Senhor, não as abandoneis. Dai de vós uma fé cheia de luz, uma fortaleza ardorosa a estes prisioneiros de si mesmos e de sua nebulosa doença mental. Né, da falta de fé, né, em si próprio, né, guiai-os para o sol e para o alto. Não é doente mental que ele está falando, não. Ele está falando doente de preguiça, né, de assídia espiritual, né. Preguiça espiritual, pessoa que não quer fazer esforço nenhum para conseguir, né, aprender as coisas do alto. Guiai-os para o sol e para o alto, sede mestres e pais para esses duvidosos. Não tenhais com eles canseiras nem impaciências. Ai, me ajuda, Jesus, eu tenho muitos assim comigo. Meu Deus, muita gente que me parece que é assim. Eles vos fazem deixar cair os braços? Tudo bem. Vós também me fazeis cair os meus tantas vezes, verdade. E mais ainda o Pai que está nos céus, com certeza, que deve muitas vezes pensar que inutilmente a sua palavra deve ter se feito carne, até mesmo agora que ele está ouvindo falar o verbo de Deus. Não queirais já ficar presumir que vós sois mais do que Deus e mais do que eu. Portanto, abri os cárceres a estes prisioneiros dos mas e dos ses e do ser. Soltai-os dos grilhões dos poderei? Dos que não, e se não consigo? Procurai convencê-los de que basta fazer tudo da melhor maneira que eles puderem e Deus fica contente. E se estás vendo que eles estão escorregando para longe da escora, não vades adiante, mas tornai voltar a erguê-los. Fazei como fazem as mamães que não vão para adiante se o pequenino cai, mas param e o reerguem, o limpam, o consolam e o seguram até que lhe tenha passado o medo de um novo tombo. E elas fazem isso durante meses e anos, se o pequenino ainda está com as pernas fracas. Vesti-os nus no espírito, com o perdão a quem vos ofende. A ofensa é uma falta de caridade. A falta de caridade nos esvazia de Deus. Por isso, quem ofende se torna nu. E só o perdão do ofendido recoloca vestes na nudez dele.
pois Deus as dá de novo, para perdoar. Deus espera que o ofendido haja perdoado. Perdoar tanto ao que foi ofendido pelo homem como ao ofensor do homem de Deus. Porque podeis crer, não há ninguém sem ofensas ao Senhor. Mas Deus nos perdoa, se nós perdoamos ao próximo e perdoa ao próximo, se ofendido pelo seu próximo lhe perdoa. Ser-vos-á feito conforme fizerdes. Perdoai, pois, se quereis o perdão, e vos alegrareis no céu pela caridade que tiverdes praticado, como se um manto de estrelas tivesse sido posto sobre os vossos ombros santos. Sede misericordiosos com os que choram. São os feridos da vida, os doentes do coração com os seus afetos. Não vos fecheis na vossa serenidade, como em uma fortaleza. Sabeis chorar com quem chora, consolar os que estão aflitos, encher o vazio de quem pela morte ficou sem um parente. Sede pais com os filhos, filhos com seus progenitores, irmãos uns dos outros. Amai, porque haveremos de amar só os que são felizes. Este já tem a sua parte ao sol, amai os que choram. Para o mundo são eles os menos amáveis, mas o mundo não sabe qual o valor das lágrimas. Vós o sabeis. Amai, portanto, os que choram. Amai-os, que em seu choro estiverem resignados. Amai-os e ainda mais, se em sua dor estiverem revoltados. Não useis de censura, mas de doçura, ao queredes convencê-los da verdade da dor e da própria dor. Podem eles, por entre o véu do pranto, estar vendo deformado o rosto de Deus, reduzido à expressão de uma prepotência vingativa. Não, não vos escandalizeis, não é mais do que uma alucinação produzida pela febre da dor. Socorrei-os até que a febre baixe. A vossa fé serena seja como gelo que se aplica em quem está delirando. E quando a febre mais aguda baixa e começa o abatimento e a alienação cheia de surpresa de quem está voltando de um trauma, então, como a crianças a quem uma doença impediu de se desenvolver intelectualmente, voltai a falar-lhes de Deus, como de uma coisa nova com doçura e paciência. Ó, alguma bela história contada para entreter o eterno menino que é o homem. Depois calai-vos, não empunhais nada. A alma trabalha por si, ajudai-a com carícias e com a oração. E quando ela diz, então não foi Deus? Diz ele, não, ele não te queria fazer mal, mas ele te ama até por quem já não te ama, porque morreu ou por outras causas. E quando a alma diz, mas eu o acusei, diz ele já se esqueceu disso, porque foi por causa da febre. E quando ela diz, então eu quereria, diz ele está à porta do teu coração, só esperando que tu lhe abras. Suportai as pessoas aborrecidas. Elas entram para perturbar a pequena casa do nosso eu, assim como os peregrinos entram para perturbar a casa em que moramos. Mas assim como eu vos disse que acolhais sempre, assim vos digo que acolhais também estes. Eles vos aborrecem, mas se vós não a amais pelo incômodo que elas vos dão, elas mais ou menos bem vos amam. Por este amor acolhei-as. E ainda que elas viessem indagando, odiando, insultando, exercitai paciência e caridade. Podeis melhorá-las com a vossa paciência, podeis escandalizá-las com a falta de caridade, com a vossa falta de caridade. Que vos entristeça que elas pecam por si mesmas, mas que vos cause mais tristeza fazê-las vocês pecar, a vós mesmos, e vós mesmos também pecardes. Recebei-as em seu nome, em meu nome. Recebei-as em meu nome, se não as podeis receber por vosso amor. Por amor de mim, recebei-as. E Deus vos recompensará, vindo ele depois a retribuir a visita e a apagar a lembrança desagradável com as suas carícias espirituais. Finalmente, procurai sepultar os pecadores, para preparar a volta à vida da graça. Sabeis quando fazeis isto? Quando admoestais os mesmos com uma fraterna, paciente e amorosa insistência. É como se vós sepultasseis pouco a pouco as feiuras do corpo, antes de entregá-lo ao sepulcro, para ficar à espera da ordem de Deus, levanta-te e vem a mim. Não purificamos os mortos, nós hebreus, por respeito ao corpo que haverá de ressuscitar? Admoestar, exortar as pessoas pecadoras, é como se vocês o purificassem em seus membros primeiro, antes do sepultamento, preparando neles
para a morte. O resto a graça do Senhor o fará. Purificai-os na caridade. Lágrimas e sacrifícios. Sede heróicos em arrebatar uma alma da corrupção do pecado. Sede heróicos, isto não ficará sem prêmio, porque se um prêmio vai ser dado por um copo de água dado a um sedento de corpo, o que não será dado a quem tira da sede infernal uma alma? Tenho dito, estas são as obras de misericórdia corporais e espirituais que aumentam o amor. Ide e praticai-as, e a paz de Deus e a minha esteja convosco, agora e sempre. Amém, Fite.